Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Nós temos a missão de fazer com que as pessoas com deficiência tenham uma qualidade de vida melhor. Este é o nosso objetivo, é o objetivo do programa Diversidade. E para que se fale de qualidade de vida, nós temos que falar em todos os aspectos. Trabalho pleno, com um plano de carreira, frequentar a sociedade de uma maneira geral, clubes, teatros, cinema, ter acesso pleno à escola, com toda a infraestrutura da escola bem montada, inclusive com o conhecimento profundo dos professores, para poder saber ensinar e saber conhecer a diversidade humana, mas também não podemos deixar de lado o aspecto diversão. E nós vamos falar com o Roberto Beleza, que é assessor da diretoria de infraestrutura da SPTURES, e vai conversar com a gente sobre diversão na cidade de São Paulo. E aí, Roberto, tudo bem? Tudo. Estamos aqui de novo, mais uma vez. Prazer em estar aqui, obrigado pelo convite. Roberto, há muito tempo você está na SPTURES, né? Eu estou na SPTURES desde 2010. Eu 7 anos. Eu comecei a minha militância, vamos dizer assim, no setor público, lutando aí pelos nossos direitos, nossos que eu digo, da pessoa com deficiência. Comecei em 2006, junto com você, na então primeira Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da história desse país. E lá você já desenvolvia um trabalho enorme sobre a questão da acessibilidade nos equipamentos públicos. Pois é. Por coincidência, na época, o então presidente da SPTURES, o Caio Carvalho, um amigo nosso de muitos anos do turismo, que eu fui muitos anos do turismo, o Caio presidia então nessa época a SPTURES. Então eu já fazia um trabalho a pedido da então secretária Mara Gabrilli, a gente já fazia um trabalho junto à SPTURES para, eu vou usar aquela palavra acessibilização, não está no dicionário, mas cada vez se usa mais essa palavra. Então, para começar, um trabalho de acessibilização nos equipamentos públicos que a SPTURES trabalha. Para as pessoas que não sabem, a São Paulo Turismo, ou a SPTURES, é uma empresa da Prefeitura de São Paulo que cuida dos eventos e do turismo da cidade de São Paulo. Todos os eventos oficiais da cidade de São Paulo é a SPTURES que cuida da infraestrutura. Além disso, ela administra o AMB, o Sambódromo de São Paulo e o Autódromo de Interlagos. São todos equipamentos enormes, antigos, o autódromo tem mais de 60 anos, o AMB tem mais de 45, o Sambódromo é mais novinho, tem uns 20, pouco menos. Então, a gente já começou a fazer um trabalho desde 2006 para a introdução da acessibilidade nesses equipamentos, desde aquela época. Então, veja bem, aí já vai uma pergunta que eu considero muito interessante. 11 anos de trabalho deu para você conhecer muito a respeito do assunto, mas ao mesmo tempo você também descobriu o tamanho da dificuldade no assunto. Você tem 3 equipamentos que foram montados no decorrer da história em que não se falava de acessibilidade, acessibilidade atitudinal, de empoderamento. Nada dessas palavras existiam. Nada disso. Certo? Então, presume-se de que Interlagos não tinha nenhum tipo de acessibilidade. Zero. Nenhum dos equipamentos tinha. A AMB, zero de acessibilidade. E o Sambódromo também quase zero. Quase zero. Aí, como é que você faz? Como é que você faz? Olha, manda derrubar tudo? Olha, tem coisas que... No Autódromo de Interlagos, para você ter uma ideia, em 2007... uma das grandes arquibancadas, a arquibancada mais antiga que tinha em Interlagos, uma das mais antigas, que era o antigo setor B, foi todo demolido, porque não tinha jeito. Tem uma hora que você olha e fala, não tem jeito de colocar rampa aqui, de colocar... Chama arquiteto. Demole. Chama a Silvana Cambiagem. Chama a Silvana, nem a Silvaninha consegue. Então tem que demolir. Então esse setor foi todo demolido. Os setores que eram montados arquibancadas para grandes eventos como a Fórmula 1, em frente aos boxes, não tinha nada. Eram sempre arquibancadas tubulares. Foram construídas arquibancadas mesmo fixas de concreto, com toda a acessibilidade, elevador, banheiros, rampa, piso tátil. E mesmo nas arquibancadas do setor A, que são as mais antigas do autódromo, que são as do canto esquerdo, nós também desenvolvemos lugares onde a pessoa com cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida pode assistir a corrida sem ter ninguém na frente, por exemplo. Eu fico imaginando a dificuldade, porque o tamanho do equipamento,
o tamanho 1 milhão de Interlagos metros quadrados tem um autódromo. É gigantesco aquilo. Então, se o deficiente, vamos supor, cadeirante, ele quer assistir a corrida não nesse espaço, ele quer lá no outro espaço, e ele tem o direito disso. Porque quando você fala de acessibilidade, se fala assim, olha, não tem um espaço reservado para pessoa com deficiência. Ele tem o direito, ele deve e ele pode ir a qualquer lugar do equipamento. Você tem uma então ideia? Aí você tem que providenciar a chegada do carro até próximo do equipamento, ou seja, exatamente. caminhos internos. Caminhos internos. Rampa de acesso a todas as arquibancadas, banheiros acessíveis próximo dessas arquibancadas. Ou seja, tem que fazer realmente uma infraestrutura quase que total. Não, a mudança, eu posso falar não só do autódromo de Interlagos, mas dos 3 equipamentos, do AMB e do Sambódromo, a mudança foi muito grande. No autódromo, é o que eu falei, 1 milhão de metros quadrados, é uma loucura. Na Fórmula 1 são montadas várias estruturas tubulares, e essas estruturas a gente foi melhorando com o passar do tempo, porque elas, por exemplo, elas tinham um elevador monta-carga para a pessoa com cadeira de rodas ou mobilidade reduzida chegar na arquibancada. Quebra, falta luz, não funciona isso. Então, vira para o projetista e fala, para com isso e coloca a rampa. Então, hoje, o que eu te falei, em 2006, zero acessibilidade em todos os equipamentos. Hoje, o Autódromo de Interlagos, no seu maior evento, que é a Fórmula 1, a pessoa com deficiência hoje, quando eu falo de mobilidade reduzida, nós não estamos legislando em causa própria. Sim. Tá, mas hoje a pessoa... Não, mas é o que tem problema de acessibilidade, são os cadeirantes, onde o cadeirante são os chega, amputados. Onde o cadeirante chega, qualquer um chega. Então hoje, por exemplo, Fórmula 1, o maior evento que tem no autódromo, a pessoa com deficiência, o cadeirante, ele chega, ele pode comprar o seu ingresso em qualquer setor, vai com seus amigos, vai com a sua turma, ele escolhe o setor do mais caro, do mais barato, ele tem essa liberdade que lá atrás, em 2006, não existia. Em 2006 era montado só para a Fórmula 1, uma arquibancadinha num cantinho ali, e é meio gueto, juntava todos os deficientes aqui naquele cantinho, ou é lá ou é lá. Significa que hoje eu posso me considerar um homem com acessibilidade quase que plena no Autódromo de Interlagos, porque eu não vou ser obrigado a ficar numa posição dentro do autódromo que eu não quero. Você pode ficar onde você quiser. Porque até mesmo... uma vez eu fui visitar um teatro de uma faculdade aqui em São Paulo e o cara falou para mim, o diretor falou para mim que ele tinha um espaço lá para a pessoa com deficiência. Aí eu fui ver o espaço, as cadeiras elas vão fazer aqueles dentes assim, ele tirou uma cadeira de um dente, ficou um quadradinho, mas o quadradinho sabe onde ficava? Atrás de uma coluna redonda. Tinha uma coluna no teatro. Ele não sabe que a gente não tem visão de raio-x. Aí eu tinha que ficar do lado assim para ficar olhando o palco. Eu falei assim, beleza a sua acessibilidade. Então, ou seja, está se mudando essa ideia. A partir do momento que tem uma pessoa como você, que sente na pele... Como nós. Exato. Que vai fazer acessibilidade, você não comete essas gafes. Não, de jeito nenhum. De forma alguma. Da mesma forma que foi feito no autódromo, também no AMB, foi feita uma grande reforma. No AMB, que ainda não terminou, ainda tem coisa para fazer, mas nós conseguimos no AMB, o autódromo ainda falta um outro detalhezinho para conseguir o selo de acessibilidade. Esse ano, a Fórmula 1 desse ano, você acredita que vai estar quase 100%? Olha, falta muito pouca coisa, um detalhe de piso tátil, uma outra coisa, mas eu já tenho condições de pedir o selo de acessibilidade para o Autódromo de Interlagos. Banheiro químico eu acho um horror. Banheiro físico. Banheiro químico... Os banheiros químicos eu compreendo que são necessários. Lógico. Mas eu acho um horror, até para pessoa que não é pessoa com deficiência, eu acho um horror banheiro químico. Mas infelizmente existem, por exemplo, para a Fórmula 1, existem vários lugares que é morro, que são montadas as arquibancadas só para aquele evento. Então ali não tem outro jeito de não ser colocar banheiro químico. Mas mesmo os banheiros químicos, nós estamos nos preocupando em pegar banheiros químicos de um sistema de container, que não são mais além daquelas cabininhas. No AMB, o AMB ele possui o grande pavilhão de exposições, que é aquele quadradão, todo mundo conhece, onde tinha o salão de automóveis e tal. Tem o Palácio das Convenções. Me diga uma coisa, Roberto, para as pessoas cegas no Interlagos, elas conseguem colocar um fone de ouvido e ouvir a... Você sabe que isso é uma coisa que nós estamos pensando em fazer, depois que a gente fez, nós vamos conversar mais para frente agora, sobre a audiodescrição que a gente fez no Carnaval, é um projeto que eu estou pensando em fazer e levar ao grupo de pessoas com deficiência visual da Interlagos
para tentar fazer uma audiodescrição durante o Grande Prêmio. Tá bom. Então, saindo lá do equipamento mais velho, mais trabalhoso, certo? Que você, 11 anos lutando com aquilo lá, vamos para o AMB. AMB. AMB, nós temos feiras o ano inteiro. Feiras o ano inteiro em vários setores que eu te falei. Tem o grande pavilhão de exposições, 78 mil metros quadrados de área aberta. Tem o Palácio das Convenções, onde tem o auditório Celso Furtado, que é o Pudim. E todo mundo enxerga de longe aquela cobertura amarela em cima, chama de Pudim, que é o grande auditório Celso Furtado, com mais de 2 mil lugares. E áreas para congresso, para eventos, para uma série de coisas. E o auditório Elis Regina, também, que é um auditório para 800 lugares. Porque quando a gente fala do AMB, a gente pensa só naquele quadradão lá, né? Aquele enorme. Quer dizer, tem o teatro... Você tem o quadradão, você tem o teatro, o auditório Elis Regina, e tem o Palácio das Convenções, que é um lugar de mais ou menos 15, 20 mil metros quadrados, onde tem o grande auditório. Que fica mais embaixo do nível do chão. Fica mais um pouco para baixo. Já entrei lá também. E ali tem várias, tem 3 auditórios lá dentro, sendo o maior o Celso Furtado, que tinha o Celso Furtado, pra você ter uma ideia, Roberto, rampas de entrada para o setor 1, que é o mais baixo, de frente para o palco, existiam rampas lá que pareciam rampa de skate. Então, para você ter uma ideia, no ano de 2013, foi feito um investimento de mais de R$1 milhão só para fazer a acessibilização do Palácio das Convenções. E a gente conseguiu o selo de acessibilidade da Prefeitura. Roberto, a gente conclui a questão do AMB daqui Maravilha. Um segundinho, que nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje conversando sobre turismo, sobre passeio, diversão dentro da cidade de São Paulo. Nós estamos falando com o Roberto Beleza, que é assessor da diretoria de infraestrutura da SP Tours. E ele estava conversando conosco no final do primeiro bloco a respeito da dificuldade que se teve para atualizar os equipamentos em termos de acessibilidade. Nós estamos falando do AMB, do Auditório Elis Regina e de tudo Palácio que tinha... das Convenções. Palácio das Convenções, tudo de 45 anos de idade, onde não se falava em deficiente na rua. Deficiente era proibido de assistir uma peça de teatro, proibido de ir numa exposição no AMB, e você teve que mudar tudo isso. Exatamente, foi o que eu te falei. Palácio das Convenções hoje já tem o selo de acessibilidade da Prefeitura de São Paulo. O AMBzão mesmo, esse não precisava muito de acessibilidade, porque é plano. Ele é plano, o que ele precisava? Banheiros. Banheiro, isso foi colocado, nós atualizamos o banheiro, acabamos de fazer uma reforma com uma verba que veio do governo federal, acabamos de reformar os banheiros mais antigos da AMB, que tinham rampas, as rampas eram em curva, lisa, sem corrimão e com piso escorregadio. O pavilhão de exposições é o próximo agora ao nosso objeto para pedir o selo de acessibilidade. O auditório Elis Regina, faltam algumas pequenas, que eu falei, é tudo muito complicado, porque são obras antigas, mexer em obra antiga, você vai querer fazer uma rampa ali, não pode, porque tem uma coluna, parte estrutural. Não vou fazer reclamação, apesar de que o piso do AMB, ele é meio ruim para cadeira de roda, hein? Mudaram. Já tem umas tampas embaixo daqueles tapetes lá, quando você passa com a cadeira, faz... Então, isso está sendo trocado tudo. Todos os 78 mil metros quadrados de piso do AMB foi reasfaltado e aquelas caixas de serviço que são obrigados a ter estão sendo trocadas. Foram colocadas no nível. Vamos colocar no nível. Porque ela era uns 3 centímetros acima do nível. Entra muito caminhão lá dentro, entra muita máquina pesada, então é bastante complicado. Tá, agora vamos pular. Sambódromo. Sambódromo de São Paulo. Também que é o mais novo. Que é o mais novo. Desde 2006 nós começamos a fazer um trabalho no Sambódromo, que também foi uma obra que foi construída sem parâmetros de acessibilidade. Então, o que acontece? Na grande maioria das arquibancadas do Sambódromo, que hoje comporta por cerca de 30 a 35 mil pessoas, são 8 setores distribuídos ao longo da Avenida do Samba, o primeiro problema que a gente sempre fala é o cadeirante, que é o problema de mobilidade. Não tem como colocar elevador naquelas arquibancadas, não tem estrutura que suporte. Eu também não posso colocar elevadores provisórios a cada ano, porque isso fica inviável. Então, o que acontece? O que determina, não consigo dar liberdade para o cadeirante ficar na arquibancada onde ele quer, nós vamos colocá-lo onde? Lá embaixo na pista. Então, hoje o cadeirante na AMB, no Sambódromo, ele fica no lugar mais caro, mais privilegiado, mas ele paga o preço de arquibancada. E com detalhe, meia entrada. Então, hoje, o cadeirante, ele tem ali, a gente tem espaços marcados, que ele fica colado na grade que dá de cara para a pista do samba. Então, ali eu tenho um espaço reservado, com um quadrado vazio para a cadeira de roda, e ao lado eu tenho uma cadeira... Esse eu não sabia.
Tem. Quer dizer que eu vou no Anhembi lá, na hora que a Luísa Brunet passar, eu estico a mão e cumprimento ela. Cumprimenta, com certeza. Capaz de ganhar um beijinho. Vou pro carnaval ano que vem. Então, essa questão é um plano que a gente tinha de acessibilização do sambódromo. Trazer a pessoa com deficiência para um dos maiores eventos que existe no Brasil, que é o Carnaval. E o Carnaval de São Paulo está cada dia melhor. Então vamos repetir. Se a gente não tem condição de colocar as pessoas com deficiência em todas as arquibancadas, elas têm o direito de ficar na pista. Em todos os setores. Em todos os setores de pista, desde o setor mais caro do sambódromo, que é cadeira de pista e mesa de pista. E ele vai pagar o preço de uma entrada comum, metade. Metade, porque tem a meia entrada, para o acompanhante também. Certo. E em todos os setores, não é que ele vai ter que ficar só num setor. Mas aí vem a pergunta, e a segurança? Total, segurança garantida. E, infelizmente, você sabe que temos um problema da educação do povo. Aí é um problema complicado, que é uma variável que escapa. Por mais que a gente treine a segurança durante o carnaval, ela é de responsabilidade da Liga das Escolas de Samba, que é quem promove o carnaval, quem vende os ingressos. Então a gente orienta, mas o pessoal acaba invadindo o espaço. Enfim, é uma questão de educação que as pessoas ainda têm que aprender a respeitar, como as vagas de estacionamento. Pode acontecer de ter um pequeno tumulto lá em pista mas isso por causa de invasão dos engraçadinhos. Mas isso aí se resolve tranquilamente. Para não se falar outra coisa. Certo? Engraçadinhos e mal educados. Mal educado. Próximo passo. Está resolvido o problema do cadeirante, da mobilidade reduzida? O que falta fazer a inclusão? Banheiros. Banheiros físicos. Todos. Todos físicos. Em todos os setores. Todos os setores. Onde precisa, por exemplo, lanchonete precisa de rampa, tem rampa. Banheiro precisa de rampa, tem rampa. Banheiros acessíveis, tudo de acordo com a norma. Estacionamento, eu falei de estacionamento lá no Autódromo de Interlagos, estacionamento também no Anhembi e estacionamento no Sambódromo. Eu sei que você já providenciou estacionamentos próximos ou o melhor que você pôde para colocar lá. Isso. Mas aí vem a pergunta, vigilância nesses estacionamentos para aqueles bonitinhos que são especiais, que não tem nenhuma deficiência, que gosta de estacionar na vaga de deficiente. Não, isso é... Tem multa? Multa não tem, mas tem controle. O que acontece é o seguinte, Roberto, está se falando muito, está se conscientizando muito, tem muita gente em São Paulo, eu acho que a grande maioria já sabe que tem que respeitar as vagas da pessoa com deficiência, mas você sabe que tem sempre os espertinhos. Tem que mexer os no bolso. espertinhos, aquele que passa pelo acostamento, quando tem congestionamento, aquele que estaciona na vaga do deficiente, porque ele só vai demorar um minutinho, né? É rapidinho, né? Ou que ele está com pressa. Lógico. Então tem sempre os engraçadinhos, os espertinhos. E esse pessoal só sente quando mexe no bolso. Quando mexe no bolso. Uma coisa importante que tem lá que a gente tem faz... o cartão DEFIS? Beleza. Não tem o cartão DEFIS? Multa nele. Uma coisa que a gente faz já um acordo com o Atende da SP Trans, também na época da Fórmula 1 e no Carnaval também, o Atende disponibiliza vans a transportar a pessoa com deficiência do estacionamento do Anhembi até o Sambódromo, que é longe, é uma bela caminhada, e também de 2 estações do metrô próximas ao Sambódromo. Então a pessoa com deficiência hoje, seja ela qual for, ela tem o conforto de ir de metrô, transporte público, até a estação Barra Funda ou a estação Tietê. De lá ela pega uma van do Atende, o Atende deixa na porta do seu setor no Sambódromo. Só explicando, o Atende é um serviço da Prefeitura de São Paulo, que são peruas, vans, todas elas equipadas com elevadores, segurança total para transportar pessoas com deficiência. Essas vans, o serviço Atende é utilizado normalmente para levar pessoas para atendimento médico, né, fisioterapia, esse tipo de coisa. Durante a semana. Em alguns casos excepcionais, trabalho, certo? E no caso de grandes eventos em São Paulo, como o Carnaval, como a Corrida de Interlagos de Fórmula 1, o Atende fornece esse transporte para as pessoas com deficiência. Exatamente, como um complemento ao transporte público. Então tem todo esse conforto. Então o que nós fizemos? Resolvida a questão de acessibilidade no Sambódromo para pessoas com deficiência física, cadeirantes e mobilidade reduzida, o que faltava? O deficiência auditiva e deficiência visual. No ano passado, nós fizemos um programa, no ano passado, em conjunto, nós fizemos uma parceria, foi uma parceria entre a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e a SP Tours. A primeira vez na história do Carnaval brasileiro
que foi levado um grupo de pessoas com deficiência auditiva para o sambódromo. Este ano? O ano passado, Carnaval 2016. Ah, 2016. Foi o projeto Samba com as Mãos, onde foram gravados, todos os sambas enredo foram gravados em libras, colocados num telão, e o deficiente auditivo, ele podia visualizar o carnaval e ver o samba enredo em libras. E uma coisa muito bacana é que eles falaram teve de novo. Que eles falam que eles sentem o samba no peito, na caixa torácica. Esse ano é um projeto que eu estou escrevendo há 2 anos, que é a audiodescrição no carnaval, que já foi feito no Rio de Janeiro de uma forma que eu quero fazer em São Paulo. Ainda esse ano tivemos que fazer um projeto piloto bastante reduzido por falta de recursos. Mas esse ano nós também levamos pela primeira vez um grupo de deficientes visuais para o sambódromo com audiodescrição. Foi montada uma cabine, para quem não sabe o que é audiodescrição, é o mesmo sistema de eventos que usa para tradução simultânea. Tem uma cabine acústica, que ficam os audiodescritores dentro dessa cabine, o que eles veem, eles transmitem por microfone e a pessoa com o fone de ouvido. Então foi feito pela primeira vez a audiodescrição no Carnaval de São Paulo como um projeto piloto. E isso é o que nós vamos fazer agora durante o ano de 2018, nessa mesma parceria com o nosso querido amigo Cid Torquato, que é o secretário da Pessoa com Deficiência. Nós vamos desenvolver agora, durante o ano de 2018, quais as melhores formas para que a gente possa lançar em 2018 um projeto chamado Carnaval para Todos, onde a pessoa com deficiência, ela pode, seja qual for a deficiência, ela pode ir ao assistir aos desfiles da escola de samba em igualdade de condições com qualquer outro munícipe. Ela pode escolher o lugar que ela quer ficar, pagar pelo preço que ela quer, o lugar com os amigos, com turma, parará, não precisa ficar retida num canto só. E tanto o deficiente auditivo como o deficiente visual vai ter uma acessibilidade que vai permitir ele desfrutar do carnaval. Pra você ter uma ideia, nós tivemos esse ano 8 surdos cegos do carnaval, 31 pessoas com deficiência auditiva e 37 deficientes visuais. Como é que você avalia o carnaval desse ano? Foi um sucesso em termos de público? Sucesso total, mesmo por causa da crise, o Sambódromo de São Paulo lotado, as escolas de samba saíram ricas, sem dever nada ao Carnaval do Rio de Janeiro. Falo isso com toda a convicção, que a gente participa. Foi um sacrifício do prefeito João Dória e da administração da Espetures conseguir fazer esse carnaval com 30% da verba que normalmente é usada todo ano. Infelizmente... Que pena. Tínhamos aí 1 hora para conversar. Eu agradeço o seu trabalho, obrigado. Conheço o seu trabalho de muitos anos. Aprendi muito com você. Muito obrigado. Conheço o seu trabalho de muitos anos, eu acredito que você está fazendo realmente um trabalho enorme e eu agradeço por isso que você faz em prol da pessoa com deficiência. E agradeço pela sua vinda. Eu gostaria de te agradecer também, Xará, a gente sempre chama de Xará, Roberto, te agradecer por esse espaço, essa oportunidade. E eu quero mais uma vez, sem essa coisa de ranço político, nada disso, quero agradecer ao prefeito João Dória, porque deu um apoio total para a gente. Esteve no sambódromo, usou o fone de ouvido, escutou a audiodescrição, e a diretoria da Espetures, do presidente Davi Barioni, e o nosso secretário de Turismo, o Eduardo Culturato. E sem essas pessoas a gente não conseguiria fazer nada. Tá certo. E eu agradeço você de casa que esteve conosco no programa Diversidade e te esperamos, obviamente, semana que vem. Um abraço, até lá.